Paz e bem a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro filosófico. E hoje eu, professor Isaías, estou de novo sendo auxiliado na interpretação pela Fofa e hoje nós vamos tratar de questões éticas. E a ética é uma área da filosofia que investiga as condutas humanas. Eu vou repetir. A ética é uma área da filosofia que investiga a moral. Eu vou repetir. A ética é uma área da filosofia que trata dos princípios do bem e do mal. Então, é muito comum a gente confundir moral com ética, ética com moral. Hoje a gente vai tirar isso a limpo. Hoje vamos tirar isso a limpo e ver a diferença e, ao mesmo tempo, a concordância entre uma e outra. Então, temos o seguinte. A ética, ela é um termo que vem do grego ethos, que literalmente significa morada, refúgio. Em termos filosóficos, está ligada ao modo de ser, ao caráter, à natureza, à índole das pessoas. E como eu falei anteriormente, a ética é uma área da filosofia que investiga a moral, portanto, que investiga as condutas humanas, de tal modo que eu posso até falar que a moral é filha da ética, porque a moral é ciência e a ética é filosofia. E toda ciência é filha da filosofia. Então, a moral tem origem num termo latino chamado moralis, que significa relativo aos costumes, ligados aos costumes. O conceito de moral pode ser definido como um conjunto de regras sociais dentro de um determinado contexto, de uma determinada sociedade, que definem e norteiam o comportamento e o julgamento dos indivíduos sobre o que é moralmente aceito ou não. Então, a moral, sendo filha da ética, ela é justamente códigos, leis, regras. Então, quando nós não seguimos um princípio moral, a probabilidade é de que a gente fique com peso de consciência. Quando a gente não segue uma ética, uma regra, aí tem uma sanção, tem uma penalidade. Então, se de repente eu estou na minha casa fazendo o almoço, me dirijo a um filho e digo assim: vai comprar um refrigerante para a gente tomar na hora do almoço. Ele não vai, e aí eu deixo de lado, não vou fazer nenhuma perturbação, no máximo ele pode ficar com um pouquinho de peso de consciência por não ter ido fazer o que eu pedi. Mas se eu disser assim, vai comprar uma garrafa de Coca-Cola, enquanto ela não chegar, ninguém almoça, aí já não é mais ética, aí é moral, porque eu estou dando uma penalidade caso a regra não seja cumprida. Então, quando nós não cumprimos uma regra moral, em geral, nós sofremos as consequências. Portanto, eu gosto de dizer sempre que nós temos 3 passos para uma tomada de decisão moral bem acertada. Qual é o primeiro? Seguir a voz da consciência. Qual é o segundo? Seguir a voz da consciência iluminada pela lei. Qual é o terceiro? Seguir a voz da consciência iluminada pela lei, atento às circunstâncias. Ou seja, quando a gente tem boa índole, bom caráter, a consciência é para quem acredita a voz de Deus falando dentro de você. Agora, nós precisamos das regras também. Então, quando eu vejo o sinal vermelho no trânsito, eu devo parar o carro, se eu estiver dirigindo um carro. Então, eu sigo a minha consciência e eu estou atento à lei. Mas vamos supor que a minha mãe esteja com problema de saúde dentro do meu carro. Aí eu tenho que ver as circunstâncias também. O sinal ficou vermelho, mas é na cidade de Osasco, em São Paulo, e é 4 horas da manhã, não vai dar para passar. Eu vou acabar de matar a minha mãe. Agora, é na cidade de Rio Branco, 4 horas da manhã? Bom, aí eu já tenho que ver, porque talvez dê para passar. Se for numa cidade menor do que a cidade de Rio Branco, onde o trânsito é tranquilo, 4 horas da madrugada, dá para passar. Então, seguir a voz da consciência, seguir a voz da consciência iluminada pela lei, seguir a voz da consciência iluminada pela lei atenta às circunstâncias. São os 3 passos para a gente tomar uma decisão moral bem acertada. E não tente fugir disso, porque o caminho é esse. Só temos esse caminho. Bom, então,
A moral está ligada ao padrão cultural vigente, estabelecendo regras, determinando condutas na sociedade. Portanto, a moral depende do momento histórico. Portanto, de vez em quando a ética está dizendo moral, está na hora de acordar, vamos mudar alguma coisa, porque muitas vezes aquilo que vale para 2023 pode não valer mais daqui a 30 anos. Então, a ética ela está constantemente balançando a moral. Vamos dar um exemplo? A questão da idade penal. É certo a idade aos 18 anos? Bom, num Brasil onde um terço dos crimes são cometidos por quem tem menos de 18 anos, pode ser que tenha que ser revista. Eu não estou dizendo que tenha que aumentar ou diminuir a idade penal. Eu estou dizendo que a gente precisa rever. A ética está pedindo para a moral rever essa lei constantemente, para ver se mantém aí aos 18 anos, se reduz ou se aumenta a idade penal. Essa que é a verdade. Bom, então, temos aí uma diferença entre ética e moral para que a gente daqui para frente não confunda mais as coisas e para que a gente chegue no Enem afinado com isso aí. Então, qual é a primeira coisa a respeito da ética? A ética é um conjunto de princípios e a moral é um conjunto de regras, são códigos de conduta. Então, a ética é princípio, a moral é uma conduta específica. A ética é permanente, a moral é provisória, ela é temporária, depende do tempo e depende da cultura. A ética ela é universal, a moral é cultural. Por exemplo, o respeito pela vida é universal, é um imperativo categórico, segundo Immanuel Kant. Agora, como é que eu vou respeitar a vida? Aí a moral vai definir como é que nós vamos respeitar a vida em cada lugar. O respeito pela liberdade. O respeito pela liberdade também é universal. É uma lei universal, é um imperativo categórico. Agora, como é que eu vou definir o que é ser livre e o que não é ser livre? Aí cada cultura vai se encarregar de fazer isso, e aí já tem tudo a ver com a questão moral. Bom, então, a ética é regra, a moral é conduta dessas regras, não é? A ética é teoria, a moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. A ética trata do bem e do mal, a moral trata do certo e do errado. Qual é a diferença? A diferença é que bem e mal são teorias, certo e errado são questões práticas. Então, daqui para frente, não é mais admissível que a gente possa confundir ética e moral. Nós sabemos que existe uma afinidade muito grande entre a ética e a moral, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Agora, aético significa a ausência completa de ética. Então, é aquele que não segue princípios, que não tem princípios. Antiético é aquele que se opõe à ética, que se torna contra a ética. Amoral significa ausência de regras, ausência de moral. E a amoral, imoral, significa o contrário da moral, é aquele que combate as regras. Lembrando que diante das regras nós temos três possibilidades. Primeiro, a anomia. O que é a anomia? Não cumprir as regras. Então, a primeira coisa é a anomia. Eu pratico a anomia quando eu não cumpro as regras. Uma sociedade anômica, ela tende até a desaparecer, segundo Emile Durkheim. Bom, e aí nós temos, além dessa primeira questão, né, nós temos depois um segundo momento, que é a heteronomia. Então, quando a gente age pela heteronomia, significa que a lei está fora da gente, a gente cumpre porque é obrigado. Mas aí nós temos o terceiro ato, que é a autonomia. A maior expressão de liberdade é fazer com alegria aquilo que deve ser feito, dizia Immanuel Kant. Então, anomia, ausência de lei. Heteronomia, lei externa. E autonomia, lei interna. Não é bonito? Então, é desse jeito que a gente precisa levar em frente as nossas condutas, aquilo que pensamos e principalmente aquilo que fazemos. Bom, então agora nós temos aqui o coração da aula de hoje. Aristóteles, ele classificou aí, se não me engano, 7 virtudes que nós temos aí. Para cada virtude existe uma paixão, eu não vou falar de todas as paixões, não é? Mas para cada virtude
nós temos um vício por excesso, um vício por exagero e um vício por deficiência, que é um vício por falta. Uma hora eu vou usar a palavra deficiência, outra hora eu vou usar a palavra, né, deficiência ou falta, uma das duas. Bom, então a primeira virtude é chamada de força, também chamada de coragem e também chamada de fortaleza. Aí eu coloquei no meu escrito a coragem e fortaleza, que são sinônimos aí. Agora, qual é a paixão da coragem? O medo. A paixão da coragem é o medo. Agora, qual é o vício por excesso? É a afoiteza, é a pessoa ser afoita, é a temeridade. E qual é o vício por deficiência? A covardia. Então, coragem é a virtude, temeridade é o vício por excesso e covardia é o vício por falta, o vício por deficiência. Agora, nós temos aí uma segunda virtude, que é a moderação. Aí eu coloquei com um nome que pode cair no Enem, chamado temperança. Então, qual é o vício por excesso? A intemperança, a volúpia, a arrogância. Aquelas pessoas que são extravagantemente arrogantes, não é? Bom, e qual é o vício por deficiência? A insensibilidade. Às vezes você está vendo uma pessoa acidentada, em vez de chamar o socorro, vai atirar foto para postar nas redes sociais. Isso é falta de sensibilidade. Bom, aí nós temos uma outra virtude, a terceira virtude, que é a liberalidade. A liberalidade, ela é uma virtude cuja paixão são as riquezas, os bens materiais, o dinheiro. Então, a liberalidade é a virtude. Qual é o vício por excesso? A prodigalidade. Todo mundo conhece a história do filho pródigo lá na Bíblia. Aquele que pegou o dinheiro do pai, a metade do dinheiro, gastou tudo, voltou para casa sem nada. Então, a prodigalidade é a atitude de quem gasta mais do que aquilo que tem para gastar. Tem gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Bom, e aí nós temos o vício por deficiência, que é justamente a mesquinhez, a avareza, aquela pessoa que muitas vezes passa fome porque não quer gastar R$ 5 para comprar um pequeno lanche, ou não quer gastar o dinheiro que tem para não desinterar o dinheiro. Então isso é avareza, mesquinhez. Aqui no popular aqui da nossa região, a gente chama isso de mão de vaca, não é? Então muita gente já escutou essa expressão ligada à avareza, à mesquinhez. Agora, uma quarta virtude é a grandiosidade. Aqui eu coloquei como magnanimidade, mas a gente tem que colocar tudo aquilo que pode cair no Enem. Então, qual é o vício por excesso? É a vaidade, que eu nem vou explicar aqui. E qual é o vício por deficiência? É a humildade indevida, aquele que se acha humilde demais, que não é capaz de nada. Bom, depois nós temos uma outra virtude, que é a quinta virtude aí, que é a calma, também chamada de mansidão. Qual é o vício por excesso? É ser impulsivo, a irascibilidade. Então, quando a gente é impulsivo, não deixa ninguém quieto, incomoda todo mundo. E qual é o vício por deficiência? É a pacatez, é aquele que parece que morreu e esqueceu de cair. Então, é aquele que não incomoda ninguém, que tenta passar despercebido. Bom, a sexta virtude é a veracidade ou franqueza. Bom, e aí nós temos como vício por exagero, exagerar nas próprias qualidades, que nós vamos chamar aí no Enem de jactância, né? E nós temos também o vício por deficiência, que é a falsa modéstia, a subestima, aquele que diminui a si mesmo, né? Então, eu escutei uma vez um colega meu, professor de Química, dizendo, professor Richardson Barros, que tem gente que é humilde demais e excesso de humildade é subterfúgio para esconder a fraqueza. Olha que interessante. Excesso de humildade é subterfúgio para esconder a fraqueza. Então, humilde sim. Ser humilde demais, nunca. E, finalmente, nós temos aí a última virtude, que é a justiça, pelo menos aí nessa classificação das virtudes em Aristóteles. Aí nós temos como vício por excesso a desigualdade por ganho. Às vezes eu coloco as pessoas para trabalhar e pago um salário inferior àquilo que elas deveriam receber. Então eu estou me apropriando do que é do outro.
E nós temos o vício por deficiência, que é justamente a desigualdade por perda. Então, quando alguma coisa que é meu por direito, eu acabo deixando com alguém. Se eu faço isso por caridade, tudo bem, mas se eu sou forçado a deixar, eu estou entregando aquilo que é meu. Bom, então agora, para Aristóteles, a virtude, além de ser o meio termo entre dois vícios, como a gente acabou de ver, ela também ela deve ser aprimorada pelo hábito. Então, aquela ideia lá de que conhecereis a verdade vos libertará, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, para Aristóteles isso aí não está com nada, porque, na verdade, você pode conhecer tudo e não cumprir nada. Então, não adianta conhecer os mandamentos da lei de Deus, não adianta conhecer nada se você não quer colocar em prática. Então, a virtude, ela deve ser aprimorada pelo hábito. Não basta conhecer, precisa colocar em prática e não só. Precisa colocar em prática todos os dias, porque um atleta, ele só vai ser um bom atleta treinando todos os dias, e para a virtude é a mesma coisa. A virtude, ela não vai funcionar de forma diferenciada. Então agora nós temos aí uma questão que vai tratar justamente de alguma coisa ligada a esse distanciamento que nós temos entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente cumpre. Essa questão foi tirada do Enem de 2011 e está aí na página 116 do nosso livro Texto. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o aspecto da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com uma Escandinávia do que com a Brusundanga de uma sociedade corrompida, definida aí, criada pelo Lima Barreto. Bom, então aí nós temos a questão diretamente. Nós temos aí a questão diretamente. Então, o distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral, o que a moral constituiu, uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são o quê? Então, o que são as normas morais? Bom, então aí na letra A nós temos, elas são decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicas. Então, eu quero antecipar que não existem leis divinas. As leis que nós temos são leis, todas elas criadas pelo homem, muito embora o Êxodo diga lá que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, mas nós sabemos que tem tudo a ver com as coisas que também já estavam presentes lá no Código de Hammurabi. Letra B. Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Letra C. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir cumpri-las integralmente. D. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Letra E. Cumpridas por aqueles que se dedicavam inteiramente a observar as normas jurídicas. Então, como resposta, nós temos letra D, criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco o contrário desse pensamento ético, nós vamos trabalhar com a questão do valor dos valores morais, por isso aqui já fica o convite para a próxima aula. Não deixem de visitar a nossa plataforma para reforçar os conteúdos retomados e eu conto com a presença de todos vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.